Este é o podcast Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Cada episódio é dedicado a uma personagem que marcou a história do pensamento antigo. O personagem de hoje é Esopo e nossa convidada é a professora Adriane Duarte da Universidade de São Paulo. Eu sou Gustavo Gomes e junto comigo estão Gabriele Cornelli e Fernanda Pio. Saudações a todos que nos ouvem. Seja bem-vinda, Adriane. Obrigada pelo convite. Bem-vinda mesmo, Adriane. É um prazer ter você aqui no podcast Arcai. Eu pessoalmente sou um grande fã de todo o seu trabalho. Eu gostaria, na verdade, de começar um pouco a compreender a tua trajetória, como você se desenvolveu, digamos assim, tanto enquanto acadêmica e, portanto, no seu estudo da literatura clássica, do teatro, mas também especificamente em algo que é muito especial, me parece, da tua trajetória, que é o trabalho com a literatura infantil. Se você pudesse contar um pouco disso, a gente ficaria muito feliz em ouvir. Claro, obrigada. Bem, eu sou formada em Ciências Sociais, lá na USP mesmo, e em paralelo eu fiz o grego antigo, todas essas faculdades, letras, ciências humanas, filosofia, fazem parte de uma mesma unidade na USP, né? A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, o que permite que a gente tenha contato com áreas diversas, né, da investigação. Meu mestrado e meu doutorado foram investigando a comédia de Aristófanes. Eu traduzi algumas comédias de Aristófanes, fiz o doutorado sobre a parábase em Aristófanes, e depois disso eu me interessei por outros caminhos. Continuei estudando teatro, mas fui estudar as cenas de reconhecimento, tanto na tragédia quanto na comédia, retornando um pouco para a épica, numa chave aristotélica. Coordeno um grupo de pesquisa, estudos sobre o teatro antigo, que está em atividade desde 2002, e hoje em dia tenho me dedicado ao estudo do romance antigo, né? E o estudo do romance antigo confluiu para meu interesse sobre Esopo. Bom, como você me perguntou sobre minha a literatura infantil, né, com as obras infantis, eu tenho um livro que chama O Nascimento de Zeus e Outras Histórias, né, que foi, na verdade, que surgiu das histórias que eu contava para os meus filhos quando eles eram pequenos, um pouco para eles entenderem um pouco o que a mãe deles estudava, né? E a ideia isso é muito legal, essa coisa do movimento vem dos teus próprios filhos, né? Vem É dos muito meus forte próprios isso. filhos, né? Então a ideia era escolher alguns mitos em que os deuses ou os heróis eram crianças, enquanto crianças eles eram protagonistas, para que as crianças entendessem que nem os deuses nem os heróis já nasceram prontos, mas que eles passaram por um aprendizado, né, por uma formação. O trabalho com Esopo veio depois, né? E embora eu tenha colaborado bastante na edição das Fábulas Completas, da Kozak Naif, a tradução é de uma colega lá de Araraquara, Maria Celeste Desotti. E essa Fábula Completa tenha saído numa coleção infantil, a editora Isabel Coelho é editora de infantil. Eu não consigo ver Esopo muito como autor infantil, mas circulou e circula muito, né, nesse universo infantil também, né? Então, sim, claro, Esopo não é exatamente, mas você tem feito um trabalho sobre os mitos, né, e outras histórias
de fato, que são pensados mais diretamente para o público infantil, né? Eu também colaborei com a reedição dos trabalhos de Hércules, né? Agora que Monteiro Lobato caiu no domínio público, então tem saído muita coisa, muitas editoras têm revisto, né? E no caso dos trabalhos de Hércules, a gente tem toda uma possibilidade de fazer o link com o universo antigo e trazer isso para as crianças, complementando o que o próprio Monteiro Lobato já tinha projetado, né? Foi muito legal. Eu fiz esse trabalho, foi pela FTD, e foi bem bacana fazê-lo. E você falou uma coisa que também me chamou muito a atenção quando eu comecei a estudar grego, né? Porque no método que eu tinha alguns trechos assim que seriam de Esopo, e realmente a impressão que eu tinha até então era isso, de que a impressão, eu escutava histórias, fábulas, falava, isso é uma fábula de Esopo, mas era tudo bem infantilizado, e quando eu tive contato com os textos, né, atribuídos a Esopo, me assustou que isso não é coisa para criança mesmo, né? Como é que é essa história? Assim, como é que você acha que isso aconteceu? De Esopo virar uma coisa para criança, né? Em alguns setores, né? Assim. Primeiro, eu queria lembrar uma coisa que é bem significativa para mim. No meu curso de grego, Esopo não apareceu. Não apareceu, talvez tivesse aparecido alguma fábula para traduzir, mas era um autor ausente. Aí um dia eu cheguei em casa com um livro de Esopo, e meu pai, que trabalhou a vida toda no banco, ele olhou e falou, desse eu gosto. Eu não tinha nenhuma, não era um homem de livros, eu não tinha nenhuma emoção com Homero, com a tragédia, com Platão, nada. Mas o Esopo, ele falou, tem aquela história do velho, o menino e o burro, né? Então, não sei se vocês lembram, mas é uma história assim. Pode contar. O velho vai no mercado vender o burro e leva o filho dele junto. Aí ele monta o menino no burro. Quando eles encontram o vizinho fala, mas que absurdo, esse menino tão forte montado no burro e o pai já velho indo a pé, isso não está certo. Aí o velho pensa, tira o menino do burro e monta. Aí passa na frente de uma casa, a mulher olha e fala, meu Deus, isso é um absurdo, como é que pode? Né? Esse velho parrudo no burro e o coitado do menino franzino andando a pé. Os deuses têm que tomar uma providência. Aí o velho, já irritado, monta no burro também, e vão os dois. Aí você encontra uma terceira pessoa que fala assim, esse burro é seu? É sim, está interessado? Eu não, esse burro vai ficar escangalhado. Duas pessoas montadas em cima dele e não cuida do que é seu. Deus me livre. Aí fantástico. Os dois descem do burro, né? E resolvem ir até o mercado carregando o burro nas costas. E quando eles chegam na cidade, entram na cidade, todo mundo cai na gargalhada e fala, olha que absurdo, que gente maluca. É o burro que é para carregar eles, eles carregando o burro. Aí o homem se irrita e joga o burro no rio. E a moral é, quem quer agradar a todo mundo, acaba não agradando a ninguém. E o meu pai, que então não tinha nenhuma emoção com nada dos autores, os grandes autores que a gente estuda, ele lembrava das fábulas de Esopo que ele tinha conhecido. Meu pai é mineiro, né? E eu brinco assim que meu pai era oralidade, ele tinha todo um repositório de histórias tradicionais que ele contou para mim, para o meu irmão, depois para os meus filhos. E o Esopo fazia parte, assim, ele é oralidade, minha mãe é escrita, né? Minha mãe já é a literatura. E ele lembrava do Esopo. Eu pensei, mesmo, todo mundo tem familiaridade com o Esopo, né? Então, comecei a tentar inserir um pouco Esopo ali, mas no programa não se encaixava, né? Até que surgiu uma oportunidade de trabalhar melhor com ele, com a sua obra, com as fábulas e com o romance mais tarde. Mas é isso. Então, quando a editora Kozak quis fazer a edição completa, a editora me chamou pensando, uma obra para criança, eles estavam editando os grandes clássicos para criança.
tinha saído Pinóquio, né, na mesma coleção, que também é uma obra muito terrível, né, se a gente for pensar no Pinóquio. Certamente, certamente. São obras que nem toda criança deveria ler, talvez, né? E eu falei para ela, bom, mas na Grécia não tinha essa noção, não existia literatura para crianças, né? A fábula, ela está inserida na sociedade, é algo que transmite os valores do grupo, né? Os valores morais, sobretudo, da cultura popular, sobretudo, e era apreciado por toda a sociedade, né? Essa ideia de, hoje em dia, ser visto associado com o universo infantil tem a ver com o uso que se fez ao longo dos séculos das fábulas, uso didático, né? Um certo uso para moldar o caráter das crianças, que está associado justamente a essa ideia da moral, e também com essa falsa ideia, né, de que histórias com bichos falantes, né, seriam melhor aceitas ou recebidas pelas crianças. Certamente. Adriane, você, além de ter trabalhado com as fábulas de Esopo, você recentemente traduziu a vida de Esopo pela editora 34, né? Me fala um pouco, conta um pouco para nós por que você se interessou especialmente pela vida de Esopo e o que é esta vida de Esopo, este romance de Esopo, enfim, aí temos que acertar também a nomenclatura, talvez. Ela tem a contribuir para entender esta personagem antiga, que é ao mesmo tempo uma personagem muito divertida, muito engraçada, e também o autor dessas fábulas. Isso, então, nessa minha jornada trabalhando com o romance antigo, eu primeiro me interessei pelos romances de amor idealizado, e estava traduzindo Quérias e Calígula, que é um primeiro desse gênero, um casal apaixonado, que tem que superar diversas provações para finalmente poder concretizar a sua paixão, etc. Enquanto eu estava traduzindo esse romance, eu fui convidada a participar de um evento sobre humor e filosofia. E aí, claro, me chamaram para falar de humor e filosofia pensando que eu ia falar das nuvens do Aristófanes. Mas eu resolvi falar da vida de Esopo, né? Porque a vida de Esopo, uma das versões dela tem subtítulo Esopo, o filósofo, né? Então, eu achei curioso, porque, na verdade, no livro ele trabalha para um filósofo, mas ele vai ser denominado filósofo no título. Então, eu comecei e tive que traduzir uns trechos dessa vida de Esopo para a minha conferência. E depois, eu comecei a traduzir em paralelo os 2 livros, o Quérias e Calígula e A Vida de Esopo, que eu chamo de romance de Esopo, eu já vou falar por quê, né? E foi muito bom, porque foi um contraponto, porque um é uma linguagem mais elegante, voltada mais para esse ideal do amor, e o outro é um romance bem que retrata o baixo marginalizado, não é? O grotesco, né? Então foi um contraponto que eu achei bem interessante até para perceber esses contrastes. Bom, Vida de Esopo é o título mais frequente para essa obra. Por quê? Porque se trata de uma biografia ficcionalizada do Esopo. Uma biografia que joga com elementos que já aparecem lá no século V a.C., em Heródoto, em Aristófanes, depois no século IV em Aristóteles, e que vão ganhando corpo com o passar do tempo, muitas vezes na tradição oral, e ganham forma no século II depois de Cristo, que é a época em que os romances estão florescendo,
propondo essa história da vida do Esopo, mesclada às suas próprias fábulas e outras tradições filosóficas até. Eu chamo de romance, não só sou eu que faço isso, mas eu traduzi como romance, procurando enfatizar justamente esse elemento ficcional, né, e o elemento da própria peripécia, né, que perpassa toda essa biografia, digamos assim, né? Então, essa é a história desse romance, que é anônimo, né? Então, provavelmente foi composto a muitas mãos, né, numa tradição que se alongou pelos séculos, né? É muito legal. Só queria desculpa te interromper, Adriana, que a gente precisa fazer, o Fernanda está me dizendo que a gente precisa fazer um intervalo, mas aí a gente volta e aí, de repente, falando um pouco mais sobre o romance, que parece uma coisa muito legal. Não conhecia ele. A gente já volta. Tá bom. Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental, da Universidade de Brasília. Assine o nosso conteúdo no lugar em que você costuma ouvir os seus podcasts. E não se esqueça de deixar seus comentários. Fique por dentro de tudo o que rola na cátedra em arcai.unb.br. Vou repetir, arcai.unb.br. Estamos de volta à nossa conversa com a professora Adriane Duarte no podcast Arcai. Adriane, você estava falando para a gente sobre o romance de Esopo, né? Você falou um pouco sobre a estrutura desse romance. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que ele conta, né? Qual que é o fio principal do romance de Esopo? Então, como eu estava dizendo antes, o romance de Esopo, ele guarda relação com uma biografia mínima do Esopo, que o Heródoto apresenta lá no livro 2 da sua história, que Esopo teria sido escravo em Samos, né, e que teria composto fábulas, e que teria morrido em Delfos, uma morte que depois exigiu uma reparação dos Delfos aos seus proprietários. Então, o romance de Esopo incorpora essa biografia mínima e expande essa biografia, fazendo com que Esopo assuma características que são paródicas a uma série de outras personagens ilustres da antiguidade, especialmente filósofos, Diógenes, Sócrates, né? E alguns dos 7 sábios também, né? Mas a estrutura segue a linha projetada por Heródoto. Então, Esopo é um escravo, no início do texto, um escravo relegado à lavoura, né? Porque ele não consegue falar. Ele tem uma trava na língua que impede a articulação das palavras. O dom da fala vem a Esopo através de uma epifania, por ter auxiliado uma sacerdotisa da deusa Ísis. A deusa se compadece e, em companhia das musas, não só lhe devolve a fala, mas concede a ele o dom da eloquência e da composição das fábulas. Quando ele começa a falar, então as relações de poder se alteram. Fica muito claro a sua indignação com a forma com que os escravos são tratados, e muito particularmente ele. Então, logo, o seu dono resolve vendê-lo, e ele termina saindo dessa situação de escravo de campo para escravo urbano, e aí a gente tem a segunda parte do romance. Ele se torna escravo de um filósofo de nome Xanto, na ilha de Samos, né? Um escravo doméstico.
E ele apronta de tudo com esse filósofo. Ele apronta, né? de tudo. Esse é um núcleo que tem um pouco de relação com a comédia nova, daqueles escravos espertos da comédia nova, mas ele também, né, muito rapidamente, o dono dele percebe que comprou um mestre e não um escravo, um professor e não um escravo, né? Bom, essa é uma inversão cômica clássica também, uma né? inversão cômica. Então, o Esopo Exato. se dedica a desconstruir a autoridade do filósofo, que tem muita empáfia, né? Então, nesse primeiro Certamente, momento, isso é uma tradição que se mantém até hoje, dos filósofos. dos intelectuais. Mas nesse primeiro momento, Esopo dialoga muito de perto com a tradição socrática, né? Ele é extremamente feio, como dizem que Sócrates era, então a sua aparência não impõe nenhum respeito, ele é desacreditado, né? E ele é extremamente irônico, né? Ele se recusa a reconhecer a autoridade não só do Xanto, mas dos estudantes também, né? Então, a imagem do Esopo é construída um pouco em paralelo com a de Sócrates, mas também com a do Diógenes cínico, né? Inclusive, elementos biográficos são incorporados aí, e também toda a literatura de banquete, né? Banquete dos Sábios, Plutarco e outros textos da época, né? É Bom, impressionante, de fato, como num único romance tem vários gêneros literários ao mesmo tempo, né? sim, ele vai dialogando com esses gêneros. É um romance que se constrói um pouco num viés paródico, né, dos gêneros literários. É uma paródia, exatamente. Tem também uma coisa que sempre me chamou a atenção, se você me permite, que é a conclusão do romance, né? Que é a questão da condenação à morte, que também é algo que os autores sempre apontam como um paralelo até um pouco surpreendente com Sócrates, especialmente, que talvez é o mais famoso condenado à morte nesse tipo de literatura, né? Sim, então, fim dessa parte dos Samos, da ilha de Samos, Esopo conquista a sua liberdade justamente para poder defender os sâmios diante de uma ameaça de invasão do rei Créso. Bom, o rei fica tão impressionado com a sabedoria de Esopo que o torna seu conselheiro. Então a gente passa para uma outra parte do romance em que Esopo se torna conselheiro de vários reis, né? E depois ele embarca numa carreira aí sofística, fazendo conferências por toda a Grécia, até chegar a Delfos, onde ele é desprezado pela população. E ele é sarcástico com os Délfios, né? Que resolvem se vingar armando uma cilada para ele, né? Então eles plantam uma taça do tesouro de Apolo na bagagem de Esopo e depois acusam Esopo de roubo e o prendem enquanto a justiça, entre aspas, se faz. Nesse momento, novamente, o paralelismo com Sócrates vem à tona. Esopo está preso na cadeia e um amigo dele vai visitá-lo. Lembramos que lá no Fédon, Sócrates está esperando a execução da pena, dedicando-se na prisão a musificar ou a versificar fábulas de Esopo, né? Exatamente, exatamente. E ali Esopo está na prisão, um amigo vem visitá-lo e pergunta para ele, mas o que aconteceu? Você é tão sábio, como é que você foi cair nessa cilada? E ele conta uma fábula. A fábula é a seguinte: uma mãe tinha uma filha perfeita em tudo, mas sem um pingo de bom senso, sem nenhum juízo. E a mãe todos os dias pedia aos deuses que a filha, que eles colocassem um pouco de juízo na sua filha. A menina um dia vai buscar leite no estábulo e surpreende um homem tendo relações com uma cabra. Aí ela fala, meu Deus, ela é inocente de tudo. Ela fala, o que você está fazendo? Ele fala, eu estou botando juízo nela.
E ela fala, nossa, você podia fazer a mesma coisa comigo. Aí ele fala, não sei não, sua mãe não vai gostar. Ela fala, não, minha mãe pede todo dia por isso. Aí, depois que eles têm a relação, a menina chega em casa correndo, felicíssima, fala, mãe, você não sabe o que aconteceu, os deuses ouviram suas preces e agora eu estou cheia de juízo. Daí ela conta para a mãe o que aconteceu. E a mãe fala, minha filha, não só você não tem juízo, mas perdeu o que tinha de mais importante, né? A sua castidade. Então, o Esopo conta uma história para justificar a situação em que ele estava, né? Ele perdeu o juízo, levado por essa soberba, por essa híbris de ser agora o grande conselheiro, o grande conferencista, e terminou caindo nessa cilada. E ele é condenado à morte pelos Délfios, né? E, portanto, Apolo, né? Que também joga um papel importante na biografia do Sócrates, né? E é arremessado do precipício, né? Depois os deuses se irritam com os Délfios, e os Délfios têm que construir um monumento em honra à memória de Esopo, né? Então, é um pouco assim que a estrutura do romance se desenvolve. Muito bom. Adriane, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava pesquisando um pouco sobre Esopo e descobri uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que por um longo tempo, principalmente na modernidade, eu não sei se exatamente a partir do Renascimento, talvez você com certeza sabe isso melhor do que eu, teve uma vertente que considerava a possibilidade do Esopo ser de origem africana, mas que depois parece que isso foi deixado de lado. Você poderia contar um pouco para a gente sobre isso, a possibilidade de ele ser etíope, algo desse tipo? Então, a maioria das fontes gregas que falam de Esopo como um bárbaro, de fato, ou um frígio, né? Às vezes um lídio, né? Mas, enfim, um não grego, embora falante de grego. Na vida de Esopo é dito claramente que ele é melas, ou seja, que ele tem uma tez negra ou escura, né? Mas não que ele seja propriamente africano. Eu acho que essas histórias, elas têm relação com o fato de, embora hoje no Ocidente a gente associe a origem da fábula ao Esopo, né? A fábula é muito anterior a Esopo, e a fábula é um gênero disseminado por todo o planeta, né? Você tem a fábula indiana, que é mais ou menos paralela à tradição da fábula na Grécia, mas você tem fábula suméria, que é anterior. Você tem fábula na África e você tem a fábula ameríndia aqui também, né? E fábulas orientais também, né? Então, muito provavelmente, essa história do Esopo não ter uma origem grega e ser um escravo aponta para esses dois elementos que são cruciais para a fábula, né? Que a fábula antecede, né, enquanto gênero, a formulação que os gregos dão a ela, né? E é preciso que a gente saiba que a fábula está muito associada à oratória para os gregos, né? Um gênero de persuasão, de convencimento. As primeiras coletâneas surgem justamente para instrumentalizar os oradores, né, para os seus discursos, e também com a origem humilde da fábula, né? Então, a fábula é um gênero em prosa, não é um gênero em verso, a fábula é um gênero breve, quer dizer, você tem até fábulas versificadas, mas a maioria delas é em prosa, numa elocução simples, né? E altamente populares. Já no século V, como demonstra bem a recepção de Esopo na comédia do Aristófanes, Esopo era um autor muito popular, né? Adriane, você está falando agora um pouco sobre a fábula, inclusive sobre as origens não necessariamente gregas, né, da fábula. Uma coisa que me chama a atenção nas fábulas de Esopo, eu acho que eu li isso, talvez até em um dos seus textos,
não me recordo agora exatamente, é que tem claramente nas fábulas elementos que vêm de outras culturas, de outras tradições que não deveriam ser propriamente gregas, né? Um exemplo que eu sempre tenho é do leão. Não tem leões na Grécia, tem um monte de leões nas fábulas de Esopo, por exemplo. O que você poderia contar sobre essas fábulas e esta cultura grega não ser lá tão grega assim, nas suas origens? Então, eu acho que, como eu disse, a fábula, ela pode ser encontrada em qualquer lugar do planeta e ela adquire colorações locais, né? Eu acredito que a tradição da fábula esópica, então vamos ver aqui, Esopo, ele é um personagem que está entre a lenda e a história, né? Provavelmente Esopo pode ter existido um indivíduo Esopo, mas Esopo é mais um nome que se quer dar a esse criador da fábula, os gregos e as suas obsessões pelos pais, né, criadores. Mas a tradição da fábula, ela reflete valores que são da sociedade grega. Você deu o exemplo dos leões, eu acho engraçado, porque naquele trabalho que eu fiz com os 12 trabalhos de Hércules para as crianças, do Monteiro Lobato, sim, sim. Um dos textos que eu escrevi é justamente sobre o leão, porque era uma coisa que eu, naquele momento que me ocorreu, mas por que o leão se não tem leão? Mas havia leões na Europa, né, no período arcaico, né, e inclusive no período clássico, né, no norte da Grécia. Heródoto é testemunha de ataques de leões ali. Então, esses leões, de certa forma, eles não são tão estranhos, eles não são familiares. Um grego do século V nunca teria visto um leão. Claro, mas tinha já o leão na cabeça, estranhos. digamos, né? Claro, claro. Eles fazem parte dessa tradição, digamos assim, e estão presentes no mito também, né? E outras fábulas deixam mais claras essa relação com a cultura grega. Tem fábulas, as fábulas de Esopo não são todas sobre animais, né? Você tem fábulas em que os deuses aparecem, os deuses, claro. Afrodite, Hermes. Tem uma fábula em que o próprio Esopo é personagem, né? Tem uma fábula dos estaleiros, Esopo, né? Isso. Aristóteles, na retórica, cita uma fábula que Esopo teria proferido num discurso que ele fez aos sâmios, né? Então, eu penso que, embora você tenha essa tradição universal da fábula, ela vai assumindo conotações que são conotações locais, na medida em que ela é aceita pela sociedade, né? Então, existe uma tradição da fábula grega, que a gente chama de esópica, mas que vai muito além de Esopo, e existe tradição da fábula indiana, da fábula árabe, né? E daí por diante, cada uma com vários pontos de conexão, mas também, né, com a sua coloração local. Adriane, eu tô com o coração partido aqui, mas eu preciso terminar o episódio. E aí, antes da gente terminar, a gente está sempre fazendo essa pergunta, né? Onde que os leitores podem encontrar mais sobre o seu trabalho? Tem, né, se você tem algum site na internet, alguma coisa que você queira divulgar para que eles possam continuar ouvindo mais sobre Esopo e outras coisas? Bom, o leitor que está mais acostumado com a pesquisa universitária, deve conhecer o site do academia.edu. Então, eu disponibilizo uma série de textos lá, mas não propriamente todos os textos. Então, alguns dos meus trabalhos sobre Esopo estão nesse site. Mas eu não tenho um site exclusivamente voltado para divulgação da pesquisa. Então, teria que ser os livros mesmo, procura, aí dá um Google, que termina achando bastante coisa, né? Isso aí, Adriane Duarte no Google, vai aparecer muita coisa no Google. Adriane Duarte Esopo. Esopo, perfeito. Obrigado, Adriane.
Obrigada a vocês, obrigada, Gabriele, Gustavo, Fernanda. Este foi o episódio número 2 do podcast Arcai. Hoje falamos sobre Esopo com a professora Adriane Duarte. Obrigado a todos que nos ouviram. Nosso próximo personagem será Heráclito, sobre quem conversaremos com Marcos Mota, da Universidade de Brasília. Até lá! Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção de Fernanda Pio, Gabriele Cornelli, Gustavo Gomes e Susumu Matsui. Locução Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. Assine o Podcast Arcai no seu agregador favorito e deixe sua avaliação. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br. Até a próxima!